Ei, Draito Madeira, o comentarista de primeira, eu vou falar um pouquinho desse jogo. Londrina 1, Tigrão 0, Vila 0. Resultado inesperado para todo mundo, mas parece que foi uma coisa, está todo mundo tropeçando quem está no G4. Nesse sentido, o Vila continua líder, perdeu uma grande chance, mas a gente vai falar um pouquinho após a vinheta. Drayton Madeira! Drayton Madeira! Torcedor, e hoje no estádio do Café, o Vila acabou sendo derrotado para a equipe do Londrina, que não ganhava há 9 jogos, né? Isso é o que é mais frustrante, eu acho, para o torcedor do Tigrão, porque muito tempo que o Londrina não ganhava de ninguém. Aí você, poxa, a gente lá em cima vai e tropeça contra um time que está em baixa, mas você tem que entender o seguinte, mudança de treinador foi o caso que aconteceu no jogo do Sport, aí contra o rival do Tigrão. São situações que acontecem, não vejo motivo para drama nenhum. Eu coloquei o Drayton, mas você colocou o Vila como favorito, muita gente estava colocando, eu coloquei porque é o futebol que o Vila está jogando. E você que assistiu o jogo vai dizer, o Vila jogou ruim? Não, o Vila não jogou ruim o jogo. Quantas chances, procura o scout do jogo, quantas chances de gol o Londrina teve? O Londrina acabou acertando uma cabeçada logo no início do jogo pelo jogador Moisés Gaúcho, né, com o gol de Moisés Gaúcho, uma bola desviada logo 1 minuto e pouco de jogo. Quer dizer, isso desestrutura taticamente e tecnicamente qualquer equipe. E não foi o caso do Vila, torcedor. Não estou aqui botando panos quentes ou panos frios, como queiram, não. Quer dizer, diferentemente do jogo do Sport, foi dominado pelo Atlético, o Vila não. O Vila é o time que mais finaliza no campeonato, tem a melhor defesa do campeonato. Sim, mas uma hora vai levar gol, meu amigo. Foi um gol numa bola desviada. Aquela bola realmente é perigosa no primeiro pau. Que se desviar, mata a goleira, mata todo mundo. E foi o que acabou acontecendo, né? Mas ele acabou desviando ali. E eu acho que o gol não foi nem dele que cabeceou, foi do outro jogador. Enfim, isso é coisa que vê na súmula. Mas foi uma derrota, é lógico, torcedor, que não é uma derrota esperada, porque você está jogando com um time que está lá embaixo, mas tem mudança de treinador no time lá, o próprio Claudinei falou, e a gente sabia, e os torcedores aqui que a gente está sempre conversando, eu estou conversando e respondendo comentário de cada torcedor, tem aqueles que são bem conscientes mesmo, não, eu acho que vai ser um jogo difícil, empatar, realmente, tem outros que são mais eufóricos, o Vila vai ganhar, a mesma coisa aqui, torcedor de esporte, é torcedor de toda a equipe, tem aqueles que são conscientes, e tem aqueles que são mais fanáticos. Eu dava que o Vila ia ganhar o jogo. Por quê? Pelo retrospecto. Futebol é feito de estatística. Agora sempre tem aquilo. Sabe o que é futebol, torcedor? É um único esporte que nem sempre o melhor vence. Se você for no basquete, você não vai ver zebra. Se você for no vôlei, você não vai ver zebra. Mas no futebol acontece. E esse jogo foi uma zebra? Foi uma zebra. Acontece. Agora, o que traz de preocupação para a torcida do Vila, em um ponto é, o Vila não sai do G4 de jeito nenhum agora. Como o Sport não sai também, mesmo o Sport indo para quarto, se o Novo Horizontino vence, ele vai passar, o Sport vai para quarto, vai descer, mas nem o Vila perde a liderança, nem o Sport sai do G4, nem Criciúma sai do G4, né? O G4 não vai se alterar, só se o Vitória ganhar, né? Ele se altera diferente, troca de posição, as equipes ali, né? Agora, veja, o que acontece é que o próximo jogo do Vila é contra o Ceará. Aí sim, é um jogo que você poderia fazer um prognóstico. Poxa, se empatar tá bom, se perder um jogo duro, é um clássico, na casa do Ceará, lá no Ceará, no Castelão, certamente quase 60 mil pessoas, que as torcidas do Ceará e Fortaleza, eles botam muita gente no estádio mesmo, são torcidas apaixonadas. Esse sim é um jogo para você acreditar que pode se perder, porque é um clássico, é contra um time realmente que é um time grande, que é o Ceará. Não é? Aí você cogita, não esse jogo. Eu confesso que, para mim, como eu disse no vídeo anterior aí, no pré-jogo, que seria uma tragédia. Agora, não é uma tragédia melodramática. Nossa, o Vila perdeu. É para se chatear mesmo. Agora, eu quero que o torcedor do Vila tenha consciência que o time não jogou mal. O time buscou o jogo do início até o fim. Buscou o resultado do início até o fim. Não foi uma equipe preguiçosa, não foi uma equipe que deixou de correr, não foi uma equipe que jogou mal para dizer, poxa, o jogador... É lógico, tem jogador aqui, eu acho que o Caio Dantas fez muita falta no jogo, porque é um jogador de muita mobilidade, né? Os outros jogadores, o Luciano Naninho entrou
não foi tão bem. Por quê? Porque estava muito marcado, porque se você observa o jogo todo no segundo tempo, o Londrina faz uma linha de 5 lá atrás, é muito difícil. O Donato nas bolas alçadas na área, ele conseguiu, fez até um gol e acabou sendo impedido, né? Mas o torcedor tem que entender que o time buscou o tempo todo, é diferente daquele time que está em viés de baixa. Por exemplo, o Sport está no viés de baixa, o Vitória vem no viés de baixa, o Novo Horizontino também, o Vila não. Perdeu o jogo, mas é um resultado que a gente sabe que pode acontecer. Eu vi a entrevista do Doma, ele diz, acontece. A gente lutou o tempo todo, eu vi ele dando entrevista no final, e acabamos não conseguindo vencer. Torcedor, isso é normal. Futebol só tem 3 resultados, vitória, empate ou derrota. Não pode ter um quarto resultado. E vai acontecer. E aconteceu na hora que podia acontecer. O torcedor do Vila tem que ter consciência com relação a isso. É como o torcedor do Sport tem que ter consciência. Está acontecendo na hora que pode acontecer. O problema é no final. Aí, é dizer, poxa, a gente errou nesse ponto, mas foi um gol no início. Quando aconteceu com o jogo do Sport, começou o jogo, levou um gol. Isso desestabiliza, desestrutura qualquer esquema tático. Por quê? Porque você, ao invés de atacar com tranquilidade, você vai atacar psicologicamente pesado. Então a equipe do Vila, para mim, jogou bem, jogou tranquilo, mas a marcação foi cerrada. Foi um jogo de ataque contra a defesa o tempo todo. A mesma coisa foi quando aconteceu um empate no clássico aí. Ataque contra a defesa. Então, vai acontecer resultados adversos. Os próprios técnicos dizem, vai acontecer. Não é uma coisa, é de se chatear, é lógico, a gente sabe que a torcida está chateada, mas o jogo não foi um jogo equilibrado, foi um jogo o tempo todo. Vila buscando o resultado, tentando, e algumas peças às vezes não funcionam. A defesa jogou mal, não, a defesa só foi essa bola. Estava ganhando todas, os laterais ganhando todas. Né? E o Claudinei fez todas as alterações possíveis e acabou não conseguindo obter êxito. E acontece isso, torcedor. O torcedor tem que ter calma. Taticamente, o Vila jogou do mesmo jeito que joga todo jogo. Vamos tentar aqui fazer um pouquinho do scout, das substituições. Então, vamos lá. Primeiro saiu o Ronald, que para mim não estava indo mal, um jogador de muita velocidade, entrou o Luciano Naninho. O Luciano Naninho entrou, foi muito bem marcado no jogo, as substituições do Vila. Não foi muito bem. Depois ele tirou o Rodrigo gelado e entrou o Diego Hernan. Essa substituição eu não entendi muito não, até porque o Rodrigo gelado joga muito bem, cara. E o Diego Hernan, talvez por mais experiência, por ser um jogador de mais ímpeto, acostumado, né, a grandes jogos decisivos, ele fez essa substituição, mas eu não faria essa não. Depois saiu o Ralf, entrou o Igor Henrique. Essa eu entendi por quê, porque o Igor Henrique é um volante mais puxando para meio, o Ralf não é aquele cara que cria muito, é mais um armador, não é? Teve outra substituição, se não estou enganado, sim, foi o Lourenço, né, e Everton Brito, entraram o Cristiano e Matheus Souza. Assim, eu esperava mais do Lourenço nesse jogo e o Everton Brito, que são 2 grandes jogadores, né? E o Cristiano e o Matheus entraram, deram um pouco mais de mobilidade, mas o diferencial, torcedor, é que a equipe do Londrina, ela se postou taticamente e defensivamente muito bem, não é? No sentido de marcação, porque foi um jogo de marcação. Então, as alterações que o Claudinei fez, ela deram mais volume de jogo, um pouco mais de velocidade, mas, porém, a marcação do Londrina se fechou muito. E então, como quando uma marcação está fechada no sistema de 5 na defensiva, se procura bolas mais alçadas na área com o Donato. E o Donato também foi muito bem marcado, né? Eu esqueci até, me fugiu o nome da memória do jogador, que estava bem no encalço dele o jogo todo. Ele, inclusive, fez até um gol no início, mas foi invalidado. Mas eu acho, na minha opinião, que não é algo dramático, não. Um jogo equilibrado, né? Dentro do equilibrado, como assim, Dray? Tu tá entrando em contradição, não. Dentro da expectativa do Londrina, né? Porque um jogo equilibrado na marcação. Marcação dos dois lados foi equilibrado. Porém, o volume de jogo do Vila foi muito maior. E eu digo, o preocupante, assim, para a torcida do Vila, e mesmo assim, é que fez uma boa gordura. Isso é importante. E era um jogo decisivo para ganhar. Por quê? Porque vem um jogo muito difícil agora, contra o Ceará, né? O Vila vai jogar fora de casa contra o Ceará, que está tentando se recuperar, que tem um jogo amanhã contra o Mirassol, um jogo duro também para a equipe do Ceará, né? Então, é de se esperar uma disputa muito grande ainda.
Agora, continuo acreditando no Vila Nova, a torcida não deve se desesperar, pelo amor de Deus, porque tem torcedor que é dramático demais. Acontece. São resultados que são inesperados, mas acontece. É isso que é a graça do futebol. Mas quando acontece um resultado diverso, a gente abre mais o olho, entendeu? No próximo jogo. E com certeza a postura vai ser um pouco mais cautelosa, porque às vezes você também vai com ímpeto, poxa, eu vou ganhar que eu sou melhor. Realmente, é um time muito melhor, dá para ver, deu para ver notoriamente no volume de jogo. Continuou criando as mesmas chances de jogos, de jogadas que tem feito. O Vila é o time que faz pelo menos 18 finalizações. E a maioria vai certo dentro do gol. Aconteceu, só que quando você leva um gol no início do jogo, desestrutura tudo, mas é normal de jogo. Eu ainda continuo acreditando no Vila Nova tranquilamente. Se eu acredito no esporte que está mal nessas últimas partidas, quanto mais numa equipe que joga bem o jogo todo, demonstrou mais uma vez que joga bem. Então, eu sou Dredd Madeira, comentarista primeira. Dá o like, curte o canal aí e ajuda na divulgação.